Foi-nos dito, no princípio deste governo, que isto ia ser um governo pequeno. Pequeno. Ia ter poucos ministros, ia ter poucos secretários de Estado. E, passados 6 meses, verificamos que este governo é gigantesco. Porque as privatizações, primeiro, começaram por ser do Ministério da Economia, depois percebeu-se que, de facto, Álvaro Santos Pereira nem para privatizar, nem para coisa nenhuma tem jeito, e, portanto, passaram isto para o Ministério das Finanças, e agora, depois do Ministério das Finanças, perceberam que também não conseguiam fazer e criam uma nova comissão. Depois, antes tinham feito a comissão de acompanhamento da Troika, que ninguém percebe bem porque é que existe, porque também é suposto nós temos ministros e secretários de Estado para o fazer. Portanto, acabamos por cair a pequenez do governo foi um gigantesco embuste. Porque, no fundo, é enorme e cresce todos os dias com mais comissões para isto e comissões para aquilo. Portanto, não é António Borges que está em causa, é estas comissões que se vão multiplicando e que depois são tarefas que uns têm e que depois os outros voltam a ter, não se percebe nada. Enquanto que nós vimos ali naquele filme, há uma cúpulazinha de interesses e de gente do PSD que nunca pagou fatura nenhuma e não vai pagar fatura nenhuma. E não falo apenas de alguns amigos como o Dr. Catroga e outros com valor de mercado anual de 45 mil euros. Falo de uma gente que anual, mensal de 45, pois, imagina, de 45 mil euros. Vão aparecendo notícias esparsas nos jornais, não só sobre nomeações, como sobre as nomeações que este governo tem feito, em que os nomeados têm direito a subsídio de férias e 13º mês. Eu vou vendo estas notícias nos jornais, motoristas, etc. Ou seja, a pobreza que Passos Coelho pregoa para fora, para os pobres, não é a pobreza que eles estão a dar às pessoas que estão a contratar como assessores e como assistentes e para cargos, e repare-se que Passos Coelho, este governo já nomeou mais gente, na altura eram 1097, não sei em quantos é que já vai, porque todas as semanas há nomeações, nomeou mais gente do que Sócrates em igual espaço de tempo. Portanto, há aqui uma espécie de euforia ideológica que é, com ou sem a Troika, nós aplicaríamos este programa. É isto que Passos Coelho está a dizer. Não precisamos da Troika para nada, não precisamos da Europa para nada, não precisamos da crise do euro para nada. Se eles tivessem ganho as eleições em tempo normal e provavelmente até com a economia num estado relativamente saudável, ele aplicaria na mesma este programa. Porque este programa da austeridade está certo, mesmo que destrua a economia, mesmo que aliene todos os centros estratégicos de decisão, mesmo que destrua o Estado, mesmo que destrua tudo aquilo que se construiu nos últimos 30 anos, Pedro Passos Coelho aplicaria ideologicamente este sistema. Portanto, a Troika, a crise do euro, a senhora Merkel, isto não interessa nada. Isto forneceu-lhe apenas a oportunidade para ele demonstrar que este programa está certo. Eu acho que esta quadrilha é perigosa. Acho que esta gente é perigosa, sinceramente. Passou um tempo, num primeiro tempo eu achei que havia aqui que ter alguma consideração pelos constrangimentos externos. Agora, quando vem dizer que, independentemente dos constrangimentos externos, isto é bom para o país, que a destruição sistemática da economia e que, ainda por cima, essa destruição feita por um grupo de gente, aquele ministro da Economia é uma anedota. É uma anedota. É uma anedota. Desculpa, é uma anedota. Nós fartámos aqui de criticar Manuel Pinho. Desculpa, este ministro não conseguiu ainda um único investimento. O investimento estrangeiro está a sair embora de Portugal. Manuel Pinho, comparado com o Santos Pereira, era um gênio. Atenção, com as suas manias dos algarves e não sei o quê. Esta gente é perigosa. Estão a destruir o país, estão a vender aquilo que eles chamaram pacote de ajuda, não é ajuda nenhuma, e aquilo que agora chamam privatizações não são privatizações. É pura e simplesmente vender o que resta das últimas parcelas de soberania económica à Angola e à China. É isto que se está a passar. É isto que se está a passar. Que há muito dinheiro que vai entrar nos cofres do Partido Social Democrata, também não tenho dúvida. Que eles pensam que isso os vai manter à tona, independentemente do que isto vai fazer ao país, também não tenho dúvidas. Que o país vai encontrar uma resposta para isto mais cedo ou mais tarde, também não tenho dúvidas. Estando ao Pedro Passos Coelho, o que ele disse foi: o país precisa disto. O país precisa disto. E agora alguém que diz que o país precisa do que está a acontecer, ou seja, precisa que velhos morram em casa. Se ela falta às consultas que é necessário para fazer os curativos, ou para tirar as feridas que ela aparecem na pele, e é claro que é uma preocupação muito grande para as filhas, embora a minha mãe já tenha idade, mas é um ser humano. José Joaquim é doente oncológico, a mulher também. O casal tem 3 filhas, 2 menores.
As viagens até ao IPO de Coimbra já não são apenas uma parte da cura para a doença. Transformaram-se num grave problema. Vou faltar algumas e outras tentamos adiar. Tentar falar com a médica e adiar. Os senhores não têm, então, possibilidades de pagar os transportes todos que precisam? Não temos possibilidade de passar. Também fui lá na semana passada, já fui lá esta. Como é que eu vou pagar os transportes todos? Para fevereiro vou lá também 2 vezes. Em abril vou mais 2 vezes. Não temos feito esses transportes, ou seja, as pessoas ou utilizam algum familiar ou simplesmente não vão às consultas. As pessoas começam a faltar às consultas porque não têm, para além de não terem transporte, também não têm possibilidades económicas para poder fazer, não é? A situação está a tomar proporções preocupantes num distrito onde a maioria dos doentes são idosos com baixas pensões. Muitos, sobretudo doentes oncológicos, faltam a consultas e tratamentos porque não têm dinheiro para pagar o transporte. Não sermos piegas e não termos pena dos alunos coitadinhos que sofrem tanto para aprender. Há muitas crianças a passar fome em Portugal. A pobreza duplicou nas escolas públicas nos últimos 5 anos. Em Rio de Moro, num agrupamento com cerca de 900 alunos, mais de 700 têm apoio social. Muitos alunos fazem uma só refeição por dia e é na escola. Há muitas crianças com fome em Portugal que à hora de jantar não têm nada na mesa, tomando como exemplo o agrupamento Padre Alberto Neto de Rio de Moro, em Sintra, onde nas 4 escolas estudam mais de 900 alunos do pré-escolar até ao 9º ano e onde mais de 700 têm apoio social. Não é difícil perceber essa realidade. A maior parte dos nossos alunos que têm SAS fazem uma refeição só na escola. É a única que fazem. E muitas vezes até vêm sem tomar pequeno almoço e sem lanche, sem nada. É mesmo só o almoço. Nós tentamos muitas vezes, quando detectamos esses casos, dar maçãs, um copo de leite, portanto eles não ficam sem comer. Mas muitas vezes eles não dão rendimento das aulas, estão com dores de cabeça, dores de barriga e nós detectamos que é falta de alimentação. Há muita fome escondida. Bastante mesmo. E nós nas escolas percebemos-nos disso. E não é difícil perceber o baixo rendimento escolar levou o professor Pedro Pereira a iniciar o projeto Nutrir para Aprender. Ficou-se através da aplicação de questionários às famílias, aos alunos, inquirimos e conseguimos perceber que havia ali problemas de carências alimentares. Crianças que só faziam mesmo as refeições na escola? Sim. Só faziam essa refeição e à noite comiam muitas vezes só um prato de arroz, somente arroz ou só massa. Muitas delas iam para a cama sem comer nada e passavam muitas horas entre a última refeição que tinham feito na escola, que seria o lanche da tarde, entre as 3h30 e as 4 horas, e o dia seguinte. Estes são apenas dados de uma entre centenas de escolas espalhadas pelo país. A pobreza atinge praticamente metade dos alunos das escolas públicas, um flagelo social que duplicou nos últimos 5 anos. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que as pessoas, a dada altura, não aguentam sacrifícios e perdem a vontade de viver em democracia. E o que está em causa hoje, e não é só em Portugal, é na Europa inteira, é que com o ataque feroz e violento que é feito às classes médias e aos mais desfavorecidos, daqui a bocadinho, e não falta muito, vamos ter as pessoas a manifestarem-se contra o próprio regime. Isso é perfeitamente assustador. Segundo ponto, e com isto acabo. Já se percebeu uma coisa muito simples. Eu já repeti isto aqui várias vezes, várias pessoas já o disseram. O Pedro Passos Coelho, a dada altura, muitas vezes eu olho para ele e para o que ele está a dizer e faz-me lembrar o Sócrates da última fase. E olho para Vítor Gaspar e faz-me lembrar o Teixeira dos Santos também da última... Teixeira dos Santos não acertava num déficit. Vai acontecer a mesma coisa a Vítor Gaspar, porque vai chegar ao fim deste ano e vamos perceber que temos um déficit de 7 ou 8%. E Pedro Passos Coelho faz-me lembrar não só, eu já o disse a semana passada, não só o José Sócrates na última fase, mas como o general iraquiano. Quer dizer, está tudo a passar à frente dele. Toda a gente a perceber que nós estamos a destruir perfeitamente o país, que desta maneira não vamos conseguir recuperar nunca mais, que a própria doutora Manela Ferreira Leite, anteontem, num evento organizado, um evento fantástico, organizado pela Universidade Nova, pelo Isqueté, peço desculpa, pelo Isqueté, dizia que cumprir isto é impossível. É disto?